sou a professora Patrícia Fontes, esse é o meu sinal. Hoje estou com o intérprete de Libras, Bruno. Chegamos no nosso último dia, falando da temática da utilização dos jogos na sala de recursos multifuncionais. No nosso primeiro encontro, nós conceituamos o que são os jogos pedagógicos. Nós falamos um pouco da especificidade, da importância dos jogos no processo de aprendizagem do estudante que está sendo atendido na sala de recursos multifuncionais, Evidenciamos aspectos importantes que a gente precisa considerar nos nossos planos de trabalho, nos nossos planos de ação, com o estudante com deficiência. No nosso segundo encontro, nós falamos do potencial inclusivo que os jogos têm, Por que eles são recursos importantes que facilitam a participação do estudante, que facilitam o desenvolvimento do estudante. Então, se vocês voltarem lá nos nossos encontros anteriores, vocês vão perceber que esses aspectos eles estão bem pontuados para que a gente possa estruturar de verdade o nosso plano de ação, contemplando essas frentes de desenvolvimento. Hoje eu vou trazer para vocês alguns exemplos de jogos pedagógicos que são importantes, que fazem parte do nosso dia a dia, não é nada complicado, nada complexo, são jogos que a gente está muito bem familiarizado com eles e que fazem parte de verdade do dia a dia do estudante. Então, quando a gente fala de jogos educativos e quando a gente fala de exemplos de jogos educativos, a gente precisa entender, compreender na realidade a configuração desse jogo. Se a gente entende a configuração, a gente vai poder perceber as possibilidades pedagógicas. Então, eu percebo o jogo, eu entendo o jogo, e aí eu vou, de verdade, delimitar o que é que esse jogo vai me propiciar enquanto um estímulo para o desenvolvimento, por exemplo. E aí a gente vai, de verdade, entender as especificidades das propostas que a gente vai construir para um determinado estudante. Então, vamos lá, vamos entender. É importante a gente perceber a configuração do jogo, para que a gente possa pensar em possibilidades pedagógicas, e aí a gente está falando de possibilidades de desenvolvimento para esse estudante, e aí a gente pensa nas especificidades e nas propensões do próprio estudante. Quando a gente vai selecionar um jogo, a gente visualiza o estudante, e aí a gente considera as propensões, a possibilidade que esse jogo vai me dar de desenvolver habilidades e competências, E aí a gente entende que a gente já compreendeu como esse jogo se configura, o que é que ele mobiliza, quais as habilidades que ele pode contribuir para a construção. Então, a gente tem, no nosso contexto escolar, diferentes jogos pedagógicos tradicionais, concreto, que a gente costuma chamar de material concreto, que possibilitam, além do manuseio, além da percepção de muitas regras, de muitas normas, de muitos estímulos, porque aí a gente vê cores diferentes, tamanhos diferentes, formatos diferentes, por conseguinte, possibilidades de exploração de maneiras das mais variadas. Mas, além do manuseio, a gente também pode, a partir do jogo, ampliar uma atividade como, por exemplo, de registro, de escrita. Então, eu estou trabalhando numeral com material concreto, eu estou trabalhando cores e formas e tamanhos, e aí a gente está falando de conceitos pedagógicos básicos, mas, ao mesmo tempo, a gente pode também trabalhar com a escrita. A gente pode, a partir de uma atividade com jogo, a gente iniciar o trabalho de apropriação do sistema de escrita alfabética. Então, a gente também pode organizar conhecimentos acerca de uma ideia, acerca de um conceito, de uma temática. Então, a gente está vendo aí que a estratégia, o recurso, ele sugere que seja explorado frutas, alimentos. Então, é um jogo de pareamento, é um jogo que trabalha percepção, mas que tem uma temática, que existe uma conceituação, que vai mobilizar percepções diferentes e, ao mesmo tempo, familiarizar o estudante com conceituações,
com novos conhecimentos. Ele vai identificar frutas, ele vai identificar animais domésticos. Então, as temáticas podem ser as mais variadas possíveis. Então, a partir do jogo, né, esse jogo, por exemplo, que é um jogo de montagem, um quebra-cabeça concreto, né, um quebra-cabeça com uma espessura bem delimitada, a gente pode trabalhar com planejamento de ações. Então, quando a gente passa para o estudante as coordenadas e as orientações de como ele vai desenvolver a atividade, ele vai planejar, a partir do que ele compreendeu, né, qual a peça que ele vai pegar primeiro, qual é a peça que não se enquadra em um determinado local. E quando a gente tem essa percepção, a gente está planejando ações. Então, esse jogo em específico, né, esse material concreto em específico, é uma excelente oportunidade para que o estudante possa perceber e para que a gente possa explorar, na realidade, o planejamento de ações. A aquisição de conhecimentos, né? A gente sabe que é uma demanda da escola, a gente precisa desenvolver habilidades socioafetivas, cognitivas, relacionadas à motricidade. Todas essas habilidades já são uma constante no nosso trabalho pedagógico, mas a gente tem os conhecimentos específicos. Por exemplo, o conhecimento do horário, de hora, né? É uma habilidade, é um conhecimento importante, e aí, atrelado a isso, a gente pode trabalhar com número, numeral e a própria estrutura do relógio, né, na aquisição desse conhecimento diferente. Então, percebam que esse relógio que eu trouxe como uma proposição para vocês é um material concreto, colorido, atrativo, né, onde a gente vai estar construindo esse conhecimento com o estudante e dando possibilidade de manuseio, né, e também explorando outras aquisições que não estão diretamente relacionadas com a hora, mas que podem se comunicar de forma integral durante essa atividade, e aí a gente está dando a possibilidade dele perceber cores diferentes, formas diferentes, texturas diferentes. Então, a gente tem um jogo importante que trabalha com a aquisição de conhecimento e desenvolvimento de habilidades diferentes. Outro aspecto importante, e aí a gente tem o jogo da memória, não é? Que é um jogo que a gente está muito familiarizado com ele. Ele faz parte do dia a dia da escola e da sala de recursos nem se fala. Então, é a compreensão de regras e de organização. Então, para que a gente possa trabalhar, para que a gente possa explorar uma atividade simples como o jogo da memória, a gente tem uma organização, não é? A gente tem, que o estudante tenha, na realidade, a compreensão de regras. E, para isso, a gente precisa que ele se sinta organizado. Então, percebam que a gente também está trabalhando as funções executivas, né? Além de estar trabalhando o campo perceptivo, as questões cognitivas, porque a gente está falando de memória, a gente também está explorando funções executivas. O desenvolvimento de atitudes, né? A gente dá os comandos, a gente deixa evidente todas as orientações para que o estudante possa realizar a atividade, né? Mas ele precisa ter atitude, né? Ele precisa decidir, ele precisa escolher. Então, com o recurso do Tangram, a gente dá essa ferramenta, a gente dá essa possibilidade. Obviamente que, a depender da deficiência do estudante, ele vai precisar de pistas, né, que é o que a gente chama de andaimes, para que ele possa, de verdade, encontrar o caminho para iniciar a atividade, permanecer na atividade e concluí-la, né? Então, considerando que o Tangram é um recurso complexo, né, a gente precisa, de verdade, estar junto, dando esse reforço e dando esse apoio para que ele possa se familiarizar com a sua potência para ter atitude, para realizar. Então, a gente está vendo o jogo do Resta 1, não é? Que é um jogo que a gente, no dia a dia, faz parte do nosso dia a dia, as crianças gostam, apesar de ser um jogo complexo, novamente, é um recurso, é um jogo que facilita a tomada de decisão,
né? Então, ele vai ter que mobilizar informações que ele já teve anteriormente, coordenar as informações para que ele possa utilizar a estratégia correta, né, para conseguir concluir o jogo. E aí ele vai comunicar a sua ideia. Então, se ele percebeu a demanda do jogo, se ele percebeu a configuração do jogo, se ele mobilizou conhecimentos que ele já tinha, se ele ordenou e coordenou suas ações, obviamente que ele vai comunicar como é que ele chegou naquele ponto. E aí, além de todos esses aspectos cognitivos que a gente trabalhou, a gente também está dando uma oportunidade de comunicação, né? E comunicação funcional, porque ele vai estar expressando a sua construção. Então, o jogo também possibilita que o estudante estabeleça uma relação entre a compreensão que ele teve dos comandos que foram passados, né, e o seu fazer. Então, quando ele percebe que tem o potencial de compreensão e que esse potencial é possível, essa experiência é possível de ser vivida de forma satisfatória, ele vai entender que ele consegue fazer. Ele consegue fazer muitas coisas. Então, quando você oferece outros jogos, com outras configurações, com outros desafios e com níveis de complexidade diferentes, ele vai se sentir instrumentalizado, ele vai se sentir capaz de coordenar, de se coordenar na realidade, de fazer e concluir a atividade. Então, a gente está dando a possibilidade dele se perceber enquanto potência. A gente está dando através do jogo, não é? Então, percebam que desde o nosso primeiro dia, a gente vem trabalhando de forma muito pontuada aspectos importantes para que a gente possa pensar quando a gente for selecionar um jogo para um determinado estudante. Então, o jogo propicia o desenvolvimento do campo perceptivo, né? Como a gente já falou, atenção, percepção, memória, diminuição da distrabilidade acentuada, porque o jogo, ele favorece a observação, né? Então, muitas vezes, o nosso grande desafio com o estudante com deficiência na sala de recursos é fazer com que ele observe, é fazer com que ele perceba. Então, o jogo, de uma maneira muito tranquila, de uma forma alegre, de uma forma dinâmica, faz com que o estudante de verdade possa exercitar a sua observação. Então, o jogo também favorece a construção de negações, né, de escolhas e de tomada de decisão. Então, ele vai entender que mesmo que o seu parceiro de jogo insinue, né, dê pistas para que ele possa se guiar por uma determinada ação, ele vai entender que não é a melhor estratégia. E aí ele aprende também a negar. E essa negação, de verdade, se configura a partir do momento que o estudante se percebe capaz de fazer escolhas. Então, o jogo também dá essa possibilidade, né? Então, se ele faz escolhas, a gente também está trabalhando a questão da tomada de decisão. O estudante, a pessoa, precisa escolher e precisa tomar decisões importantes. E o jogo faz esse movimento, o jogo propicia esse movimento na dinâmica da intervenção na sala de recursos multifuncionais. Então, e aí a gente está falando de compreensão de hipóteses, né? E nada mais evidente do que a construção de hipóteses no sistema, na apropriação do sistema de escrita alfabética. Então, a gente também trabalha com jogos de alfabetização, não é? Som inicial, som final, né? Grafema, fonema, relação, análise fonológica, realismo nominal, todos esses aspectos que a gente trabalha quando a gente está configurando o sistema de escrita alfabética, podem ser vivenciados, podem ser experienciados com os jogos de alfabetização. Então, retomem lá desde o primeiro dia que a gente conversou sobre conceituação, implicações para a inclusão e exemplos de jogos importantes para o desenvolvimento do estudante com deficiência. Espero que vocês tenham gostado. Encontro vocês na nossa próxima temática. Tchau, tchau!